Está começando mais um podcast do Internato à Residência Médica. Podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é como aumentar de forma exponencial sua nota para residência. Edu, você lembra da aluna Silvia Mara? Lembro. Lembra? Conversei com ela semana passada, semana retrasada. Né? A Silvia Mara, pessoal, mandou uma mensagem dia 10 de fevereiro desse ano pra gente, falando o seguinte: passando para agradecer o trabalho de vocês. Contratei intensivo em agosto e aumentei pelo menos 15 pontos no meu desempenho. Mudei totalmente minha forma de ver o estudo. Ela passou para infectologia na SURSE. E ela disse que é muito disso graças à JJ. Recomendei todos os meus amigos, grata a vocês. Edu, aparentemente, o intensivo da JJ no ano passado funcionou para Silvia. Mas eu queria saber se, de fato, intensivo, aquela ideia de, cara, você estudar um monte de conteúdo num período pequeno de tempo, isso é produtivo, isso de fato funciona. Então, Barreto, com certeza é possível você fazer funcionar. Claro que existe um limite aí, se você fizer um estudo de uma semana, você não vai conseguir ter uma grande diferença na sua preparação. Agora, se você fizer um estudo bem feito em 3 meses, em 4 meses, até mesmo em 2 meses, você consegue ter uma evolução. Nem sempre é possível você evoluir o suficiente para você ser aprovado na sua prova. Então, tem gente que vai entrar, que vai começar a estudar muito bem agora, vai evoluir 15 pontos, vai evoluir 20 pontos, mas ainda assim vai ser insuficiente para a pessoa ser aprovada. Isso significa que funcionou ou que não funcionou? Na minha visão, quem consegue evoluir 15 a 20 pontos, ela funcionou, a preparação dela funcionou. Pode ser que ela pudesse se preparar ainda melhor, pode ser que ela não tenha atingido o ápice do ritmo de estudo ou o ápice da produtividade, mas ela teve um bom funcionamento, teve uma evolução e no ano seguinte a pessoa vai começar num patamar muito mais alto. Essa é uma coisa que é difícil as pessoas entenderem. Eu escuto muito isso, Eduardo. Pô, eu estou desmotivado para estudar porque eu vi que não vai dar para eu passar. Eu ainda estou tirando 40% e eu preciso de 80%. E eu não vou aumentar 40 pontos até o final do ano. Eu falo, cara, realmente é difícil aumentar 40 pontos. É possível? É possível. Mas é muito difícil. É um desafio você aumentar 40 pontos. Mas, cara, você vai continuar com seus 40 pontos em janeiro do ano que vem. Se você não fizer nada a partir de agora, o ano que vem vai ser mais um problema, mais uma dor de cabeça para você e provavelmente você vai ter dificuldade no ano que vem também. Então, assim, independentemente de ser possível ou não você conseguir sua aprovação esse ano, é sempre o momento ideal para você começar a estudar direito. Sempre. Se você quer passar na prova de residência, se você quer deixar de ser um generalista, se você quer virar um oftalmo, se você quer virar uma dermato, um anestésio, se você quer entrar em cirurgia, cara, o momento de estudar é agora. Não importa se a gente está em julho, agosto, setembro, janeiro, fevereiro, o momento de estudar é agora, porque senão você vai ficar eternamente nessa coisa de desistir porque não é possível e não é possível porque você desistiu. Então você fica nesse ciclo vicioso e não consegue andar para frente. O dia mais importante da sua vida sempre é hoje. Por alguns motivos. Primeiro, o dia mais importante da sua vida sempre é hoje, para ter aquela ideia de que o mais importante é o momento presente. Você precisa aproveitar o que de fato está acontecendo, não se preocupando com o que já aconteceu, ficando um pouco mais triste, um pouco mais depressivo, nem tampouco o que está para acontecer, seja no futuro próximo, no futuro distante, porque senão você fica ansioso. Na prova de residência, o dia mais importante da sua preparação é hoje. Então se preocupe, claro, com o seu desempenho hoje, o que você precisa fazer hoje, agora, mas principalmente o começo da sua preparação ou a melhoria do desempenho da sua preparação hoje. Por quê? Porque em algum momento o seu deadline da prova de residência médica vai chegar. E quanto mais tempo você tiver de preparação antes desse deadline chegar, melhor. Melhor por quê? Porque você tem mais tempo para aprender a mesma quantidade de conteúdo que você precisa. Então menos estresse isso vai te gerar e mais probabilidade de você conseguir alcançar a sua transformação. É justamente escolher a residência médica. Agora vamos lá. Existe uma grande oportunidade nessa época do ano, né? Agora a gente está no dia 8 de julho, que é evidente, e por causa disso justamente, que as pessoas têm um boom nas suas notas. A Silvia Mara, para ter um aumento de 15 pontos na sua nota, ou alguns outros alunos nossos, alguns inclusive tiraram 29 pontos de aumento, né, nessa mesma época do ano, é um pouco mais raro que eles tenham esse aumento, sei lá, em abril, em junho. Mas ao mesmo tempo,
pode ser que aconteça sim esse aumento no início do ano, porque geralmente a galera começa, né, tirando 40, 50, e é fácil ter um aumento de 15, 20 pontos no início do ano. Mas então, o que é que faz com que nessa época, em julho, agosto, seja possível esse aumento? Qual que é a oportunidade que existe nesse momento que seja possível que as pessoas tenham esse aumento tão significativo? Então, Barreto, imagina uma prova da faculdade. Imagina que você tem lá uma prova de imunologia, que no caso da nossa faculdade era uma prova bem complicada, uma prova que reprovava, né? Uma matéria que reprovava pessoas. Imuno E normal era reprovar, né? Imuno e DIP. Então, imuno era complicado. Imagina, essa prova vai ser na segunda-feira. Na segunda-feira que vem. Quando que você acha que a maioria das pessoas vai estudar mais? Que a maioria das pessoas vai se dedicar mais ao estudo para imunologia? No domingo. No domingo ou na segunda de madrugada, né? Da madrugada de segunda para domingo, de domingo para segunda. Não, exatamente. Assim, você foi extremo, mas eu diria que nos dias mais próximos da prova vai ser o pico do ritmo de estudo da maioria das pessoas. Então, nós seres humanos, nós somos procrastinadores. Essa é uma característica dos seres humanos. Isso acontece também na prova de residência. Na prova de residência, a maioria das pessoas está mais motivada, tem mais energia e estuda mais na reta final. E essa motivação, que é uma coisa que, não sei se teve algum aspecto evolutivo que fez os seres humanos se tornarem procrastinadores, mas fato é que nós somos e que nós ficamos mais motivados quando o prazo está mais apertado. Então, no caso, se a prova é em outubro, provavelmente em setembro você vai estar estudando muito. Se a prova for em novembro, provavelmente em outubro você vai estar no seu auge do ritmo de estudo. E essa proximidade da prova, essa proximidade do dia do concurso, faz com que a maioria das pessoas atinja o ápice do ritmo de estudo e, claro, elas atingindo o ápice do ritmo de estudo. Se esse ápice for direcionado da maneira correta, então se toda essa energia, se todo esse tempo gasto na preparação for direcionado de uma maneira produtiva, a pessoa tiver uma boa preparação, ela vai acabar evoluindo. Então a gente vê isso claramente nos nossos gráficos de desempenho. A gente vê que os alunos eles evoluem mais em 2 períodos. Eles evoluem mais logo que eles entram no curso. Por quê? Porque é uma novidade e eles estão mais motivados. E aí eu estou falando da média, tá, pessoal? Normalmente, aqueles alunos que tiram grandes resultados, então aquele cara, por exemplo, aquelas pessoas que eu conversei no início do ano e que foram aprovados nos primeiros lugares da USP, primeiros lugares da MP, primeiros lugares da ANRIGS, primeiros lugares da Unifesp, essas pessoas conseguem manter um ritmo lá em cima o tempo todo. Então, isso é o que diferencia as pessoas que têm realmente resultados fora da curva das pessoas que têm resultados normais. E aí, normal pode ser um resultado normal bom. Então, a pessoa ser aprovada em 15º na USP, tá ruim ou tá bom? Para mim tá bom, mas tem gente que fica em primeiro. Então, quem vai ficar em primeiro é aquele que vai conseguir manter o ritmo o tempo todo. Mas a maioria das pessoas, ela vai ter um aumento no ritmo de estudo e um aumento da evolução na nota, né? Uma evolução de nota. Logo que entra no curso, por conta da motivação inicial, por ser uma novidade, e depois, lá na reta final, a procrastinação vai fazer com que ela perceba que é agora ou nunca. Então, ela vai ter esse aumento também de ritmo de estudo e, consequentemente, de nota na reta final. Além disso, no caso da reta final, tem outro detalhe. Se a pessoa manteve um bom ritmo de estudo ao longo do ano, a pessoa também já vai ter estudado todos os assuntos. No caso da JJ, se for um aluno JJ, vai ter estudado e revisado continuamente todos os assuntos. Então, ela já vai ter um conhecimento muito grande acumulado. E aí, na reta final, ela vai conseguir focar em direcionamento. Ela vai focar nas provas dela, ela vai focar em como a banca faz questões, ela vai focar nas análises de prova, ela vai focar em detalhes, ela vai realmente lapidar, porque ela já vai ter uma base construída. E isso ajuda muito também na reta final. Então, por isso, a reta final é sempre um momento de grande evolução, desde que a pessoa consiga canalizar essa energia na direção certa. Quem canaliza na direção errada acaba gastando tempo, se estressando e não consegue ter o resultado. Eu gostei dessa última frase sua sobre a necessidade de você canalizar a energia para o direcionamento correto. Porque, Edu, se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que quer perder peso, e aí ela, todo dia, ela corre, sei lá, 30 minutos fazendo um treinamento aeróbico. Né? Vamos supor, sei lá, um jogging, ou uma corrida, ou corrida na praia, ou corrida na esteira. Ela vai emagrecer?
provavelmente, talvez emagreça, se ela tem um déficit calórico. Mas não quer dizer que ela conseguiu ter algum resultado, que aquilo é a maior probabilidade, que aquilo foi a melhor estratégia para ela. Por exemplo, você conhece, claro, um treinamento intervalado de alta intensidade, um HIIT. E os estudos mostram que quando a gente compara um HIIT, que seria como se o cara faz um sprint e pausa, sprint e pausa, sprint e pausa, ele tem mais resultado do que comparado quando o aluno faz, ou quando a pessoa está fazendo exercício aeróbico, que é aquele de baixa intensidade, mas por um período um pouco mais prolongado. Em outras palavras, quando você direciona o seu esforço para alguma coisa que de fato é mais efetiva, você consegue mais resultado. Ou melhor, mais resultado num curto período de tempo, no mesmo período de tempo. E na residência funciona da mesma forma. Só que tem um problema também. Existe a chance daquele cara que está correndo todo dia, ter a chance de não emagrecer, não é verdade? Claro. Não tem o cara que faz dieta e não emagrece? O problema São raros, cara. São raros, mas existe. O cara pode fazer dieta, pode fazer exercício e aí não consegue emagrecer por algum motivo. Talvez seja que ele não esteja fazendo com a metodologia certa. Ele até está se esforçando, até que ele está gastando dinheiro, está comprando suplementos, está indo na academia. Só que ele faz uma coisa que não funciona muito. E aí o resultado é pequeno. Existe essa possibilidade também. Então, durante esse final de ano, você tem essa motivação inata aí, basicamente, né, moldada pela seleção natural, você precisa fazer alguma coisa que de fato funcione. Então, quais são as características, Edu, de um intensivo que de fato funcione? Qual que é o objetivo de um intensivo que de fato funciona, que de fato aumenta a nota em 10, 15, 25, 30 pontos? Antes de responder, Barreto, só tá tendo um pequeno chiado aí, cara, no seu áudio. Não sei se está todo mundo ouvindo. Agora que você parou de falar, inclusive parou o chiado. Mas estava tendo um pequeno chiado. Não sei se é só para mim. Enquanto você fala, que aí o fone provavelmente vai abaixar esse chiado. Beleza. Mas assim, em primeiro lugar, tem uma coisa que é muito importante. Quando a gente fala em intensivo, a gente quer um resultado num curto espaço de tempo. Então, se a gente pensa num extensivo como um estudo de 1 ano ou até de 2 anos, o extensivo é um estudo de 4 meses, de 3 meses, 2 meses. E quanto menos tempo você tem, mais produtividade você precisa atingir para conseguir o seu resultado. Então, acho que esse é um conceito muito importante que as pessoas têm que entender. Quanto menos tempo elas têm, mais elas precisam se preocupar com a produção do estudo delas, senão elas vão perder tempo. E aí, o que eu chamo de um estudo intensivo de qualidade? Então, você que está se preparando aí, uma das pessoas da live, eu perguntei no início de 0 a 5 como estava o ritmo de estudo. Uma galera deu nota 5, deu nota 4, a maioria inclusive. Mas teve um que deu nota 1, esqueci o nome dele. Vou direcionar para essa pessoa que está com nota 1 e que quer chegar na nota 5. O que ela vai fazer? Em primeiro lugar, ela vai usar mais estudo prático do que estudo teórico. Isso aí é uma questão fundamental, é uma pedra fundamental de qualquer preparação, de qualquer tipo de aprendizado. Se você gastar mais tempo com teoria do que com prática, a sua produtividade ela vai ser menor do que poderia ser. É a mesma coisa de você tentar aprender inglês, sendo que você gasta muito mais tempo lendo a gramática do que ouvindo, falando, escrevendo e lendo inglês. É óbvio que quanto mais contato você tiver com a língua, mais rápido você vai aprender. Isso não quer dizer que a gramática não seja importante, ela tem o seu lugar. Assim como tem o seu lugar também a teoria na prova de residência. Mas fato é que o estudo prático, para você aprender qualquer coisa na sua vida, é mais efetivo, é mais produtivo do que o estudo teórico. E aí, quando eu falo em estudo prático para a prova de residência, o que é a prática? Eu falei que a prática para o inglês é você ouvir, escrever, falar e ler em inglês. No caso da prova de residência, é fazer questões, flashcards baseados em questões, então flashcards bem feitos e provas na íntegra ou simulados. Então você precisa gastar muito tempo fazendo questões, provas na íntegra e simulados. Então, na minha visão, essa é a minha visão. Aqueles intensivos em que colocam você numa sala de aula e fazem você ficar lá por 5 horas, por 10 horas, o dia inteiro, assistindo uma aula passiva, isso se chama custo de oportunidade. Não quer dizer que você não vai aprender nada nessa aula. É claro que você vai aprender. Você está lá 10 horas, você tem que aprender alguma coisa. Mas essas mesmas 10 horas, se você gastasse com questões, com provas e com direcionamento, usando a teoria para apoiar o seu estudo prático e não ficando apenas no estudo passivo,
eu garanto que você teria mais produtividade, você teria mais rendimento. Então, essa é a verdade. Se você está gastando mais tempo com estudo teórico do que com estudo prático, você tem uma produtividade baixa, você não está conseguindo atingir aí uma produtividade legal, especialmente falando de um curso ou de um estudo intensivo em que você tem pouco tempo. Então, essa é a primeira característica que você tem que ter, mais prática do que teoria. A segunda característica, você precisa continuar fazendo revisões. Você não pode abandonar as revisões. Isso é válido, especialmente para quem está muito atrasado, a pessoa que está começando agora. Porque a pessoa que está começando agora parece intuitivo que é como ela está começando agora, tem muita coisa e tem pouco tempo, parece intuitivo ela imaginar que não vai dar tempo de revisar, eu vou só estudar uma vez cada coisa e acabou. Então parece que faz todo sentido, né? Não estudei nada, cara, não vai dar tempo de eu revisar. Então eu vou simplesmente estudar uma vez cada assunto e vou chegar lá na hora da prova e vou fazer o meu melhor. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a nossa cabeça não funciona assim. A nossa memória não tem essa capacidade. Se a gente focar só no estudo e não focar nas revisões, a gente vai esquecer aquilo que a gente estudou. Aquilo que você vai estudar agora em julho, aquilo que você vai estudar amanhã, aquilo que você vai estudar em agosto, aquilo que você vai estudar em setembro, você vai esquecer em novembro, você vai esquecer em dezembro, você vai esquecer em janeiro. Então não adianta focar só no estudo teórico. Isso aí é um erro clássico. É você querer um atalho. Não existe atalho. Então, você não tem como focar só no estudo teórico, até você tem como. Mas se você focar só no estudo teórico, você, de novo, vai estar perdendo tempo. Você vai estar incorrendo num custo de oportunidade. O seu tempo seria muito melhor aproveitado se você fizesse as revisões. E aí muita gente pode me perguntar agora, pô, Eduardo, tudo bem. Então tem que fazer questão pra caramba, tem que fazer prova pra caramba, tem que fazer flashcard pra caramba, tem que fazer estudo teórico e ainda tem que revisar. Só que, pô, eu tenho 3 meses, cara, eu tenho 4 meses, como que eu vou fazer isso? Eu não vou ter tempo. Lembra lá no início que a grande dificuldade era o tempo? E aí que entra o terceiro grande aspecto de um estudo de alta produtividade, de um bom intensivo, que é o direcionamento. Se você tem pouco tempo e você precisa evoluir a sua nota, você precisa direcionar o seu estudo e as suas revisões. Então você não vai estudar e revisar pré-natal da mesma maneira que você vai estudar e revisar os acidentes com animais peçonhentos. Você não vai fazer isso. Você não vai gastar o mesmo tempo em vasculites e parto. Você não vai gastar o mesmo tempo em estudos epidemiológicos e aquela doença genética rara. Você precisa direcionar para aquilo que é mais importante. Imagina, Barreto, que você fosse fazer uma prova, pensar aqui numa matéria que seja algo que esteja na cabeça de todo mundo. Já sei, imagina que você tem uma prova de matemática. Então você tem uma prova, uma super prova de matemática que você vai fazer no final do ano. E aí você vai perguntar, cara, qual que é o edital? O que cai nessa prova? E eles falam o seguinte, não, cai tudo. Matemática inteira. Você tem que estudar a matemática inteira para o final do ano. Será que isso é possível? O que você faria numa situação dessa? Cara, a primeira coisa que eu ia procurar era um cursinho com uma metodologia baseada em questões, com efeito teste, revisão repetida espaçada e algum cronograma organizado. Ou Exatamente. Seja, ver o edital, ver o que cai, ver o edital, né, o conteúdo, ver a forma que cai, com questões, e me planejar para estudar com efeito teste e uma revisão repetida espaçada para não esquecer o que eu tivesse estudado. É interessante a sua estratégia, que me parece, inclusive, muito boa, mas ela já parte de uma premissa, que eu concordo totalmente, de que é impossível você aprender a matemática inteira em 6 meses, em 4 meses ou em 1 ano. É impossível, você não vai aprender a matemática inteira. O problema é que muita gente, ao estudar para a prova de residência, a pessoa não cai a ficha da pessoa que ela não vai aprender a medicina inteira em 4 meses, em 1 ano, em 2 anos. Ela não vai aprender. Assim como você não conseguiria aprender a matemática inteira, a gente também não consegue aprender a medicina inteira. A medicina inteira é extremamente extensa, é interminável, é infinito. Então, se você vai sem direcionamento, se você começa lá a pegar o material aleatoriamente, cara, você só vai se perder. Você só vai ficar nessa ansiedade. Então, o que muita gente chama lá no início, fala que o problema era falta de tempo, o problema é desorganização, o problema é que tem muito conteúdo. Na verdade, o grande problema é falta de direcionamento e uma falta de uma organização direcionada. Então, você, para ter um intensivo bem feito, você precisa ter uma organização direcionada. E aí, qual que é a melhor maneira de você direcionar?
é você vendo o que cai nas provas, o que cai com mais frequência. Então, no caso da matemática, talvez o Barreto... Imagina que a prova que o Barreto ia fazer em dezembro desse ano, tem em dezembro de todos os anos. Então, ele tem a prova que foi cobrada nos últimos 5, 10 anos. E ele viu lá que probabilidade cai com muito mais frequência do que números complexos, por exemplo. E aí ele vai lá e ele vai estudar probabilidade com mais afinco, ele vai revisar a probabilidade várias vezes e ele vai deixar de lado o número complexos, porque é um assunto extremamente específico e se cair, vai cair só uma questão e ele não se importa em errar essa questão. Então, ele vai olhar para aquele edital e vai tentar estudar com inteligência em cima disso. E é a mesma coisa na prova de residência. Na prova de residência do Brasil, isso é até importante, porque nos Estados Unidos, as provas de residência, né, que na verdade não são as provas de residência, são as provas de validação do diploma, elas não liberam as provas antigas. Então, os cursinhos de lá, eles têm que fazer questões. Claro que eles se baseiam nos concursos, né, porque eles sempre têm pessoas fazendo as provas e eles acabam se baseando, mas eles não têm os cadernos de questões oficiais. No caso do Brasil, mais de 90% das instituições liberam os cadernos de questões. Então, você tem como saber quais são os tópicos mais cobrados, quais são os tópicos mais cobrados, inclusive, na sua instituição prioritária. Então, você não precisa pegar um número generalista. A gente sempre usa o exemplo da medicina do trabalho, né, Barreto? Que é um assunto de médio para importante na maioria das instituições, só que é um assunto muito importante no PSU de Minas Gerais. Então, é um assunto que é muito cobrado. Se eu não me engano, PSU de... tem uma incidência de 0,4% no geral, e em PSU de Minas é 4,5%. É tipo 9, 10 vezes mais importante. Então, existe essa diferença de instituição para instituição. Então, você precisa ter um direcionamento para o que mais cai na sua instituição. No caso, eu sei que tem muita gente aqui da JJ, no caso da JJ, a plataforma faz isso automaticamente. Automaticamente não, porque você precisa dizer para a gente quais são as suas instituições prioritárias. A partir do momento que você disse isso uma vez, a gente vai direcionar, a gente vai te jogar mais revisões. Então, se você colocou lá o PSU de Minas Gerais, você vai ter muita revisão de medicina do trabalho, por exemplo. Se a sua prova cai muito, acidentes por animais peçonhentos, a gente vai jogar questões sobre isso. Se a sua prova cai muito pré-natal, a gente vai jogar questões sobre isso. Se você não está na JJ, você precisa de alguma forma direcionar. Porque senão, aí sim você vai cair naqueles problemas anteriores. No início, Barreto, eu estava falando com eles que em 2016 eu também tinha problemas na minha preparação. E o problema que eu imaginava, se você tivesse me perguntado na época qual o maior problema que você está tendo, eu falaria, é muito conteúdo para pouco tempo. Eu não tenho tempo de ver todo o conteúdo. Depois eu percebi que esse era o problema que a minha cabeça fazia. Na verdade, o meu problema era a falta de direcionamento. Era uma falta de inteligência de estudo. Claro que não existia JJ, então o trabalho era mais complicado naquela época. Você tinha que realmente pegar as provas, ver o que caía mais, pegar a minha prova prioritária, às vezes colocar numa planilha, ver quais assuntos são mais cobrados. Inclusive, eu fiz isso nas minhas provas, coloquei os assuntos numa planilha na época. Hoje a gente tem a JJ que deixa isso, que dá isso de mão beijada, mas fato é que se você não direcionar, você não vai ter produtividade. Então, esses 3 aspectos são fundamentais num estudo de curto prazo. Primeiro deles, você tem que gastar mais tempo com prática do que com teoria. O segundo deles, você precisa revisar. Não é porque você tem pouco tempo que você pode deixar de lado as revisões. Se você fizer isso, é tiro no pé, você vai esquecer o conteúdo. E terceiro lugar, você precisa direcionar. Se você não direcionar, você vai cair no problema que o Barreto tem, que ele não vai conseguir aprender a matemática inteira até dezembro. Então, é o mesmo problema que você tem. Só que ainda não caiu essa ficha. Você acha que você vai aprender a medicina inteira, mas você não vai. E se você tentar aprender a medicina inteira, porque eu estou falando que você não vai aprender a medicina inteira, mas você pode até tentar. Se você tentar, você vai aprender algumas coisas, só que essas algumas coisas que você vai lembrar vão ser aleatórias. A sua cabeça vai escolher o que você vai lembrar. Normalmente são as coisas que você já sabe e que você já gosta, que você já tem intimidade. Então, ao invés de ter o direcionamento do que é mais cobrado na sua prova, você vai ter um feedback, um viés que vai te atrapalhar ainda mais. Você vai lembrar daquilo que você já sabe, você vai lembrar daquilo que você já gosta. Então, tomem muito cuidado. Se vocês seguirem essas 3 regras, não tem como ter um estudo ruim de curto prazo, não tem como ter um intensivo ruim.
Cara, bem maneiro o que você falou, né, desses 3 passos sobre o efeito teste, revisão repetida espaçada e direcionamento. Eu queria deixar ainda um pouquinho mais claro a importância do direcionamento aqui nessa época do ano. Por quê? Porque a gente tem menos recursos. E o recurso aqui, na verdade, é basicamente o tempo. Esse tipo de direcionamento que você precisa fazer quando você tem pouco recurso, tempo, ele acontece em vários aspectos da sua vida. Por exemplo, Edu, um atendimento ambulatorial com seus pacientes. A gente tem ali 15, às vezes 30 minutos para fazer o atendimento. E muitas vezes ele quer discutir várias coisas. Ele quer falar do problema que ele tem familiar, ele quer falar da dor que ele tem há 3 anos, ele quer falar do problema da tosse que ele está tendo naquele momento. E ainda quer te perguntar o que você acha sobre o que a política está fazendo em termos de hidroxicloroquina ou qualquer coisa de tratamento precoce. E o que você deve fazer? Cara, não dá para falar sobre tudo. Porque se você tentar falar sobre tudo, na verdade, você vai estar falando nada. Um monte de pouquinhas coisas sobre um monte de coisa é igual a nada. Então você precisa direcionar na sua consulta. E tem muitos médicos, Edu, eu sei que eu gosto de estudar essa parte de entrevista, e muitos médicos dizem, cara, eu fico com um problema porque eu começo a fazer minha consulta, e aí eu termino, em tese que a minha consulta deveria ter sido feita, e aí o paciente fala, eu tenho mais uma coisa. Ah, mas tem mais um negocinho. Sempre que tiver mais um negocinho, num período de tempo curto, você não consegue fazer, você não tem resultado, você não tem efetividade. Em vários aspectos da nossa vida, esse direcionamento é importante. Da mesma forma que se você quiser estudar para residência, quiser fazer o internato perfeitamente em todas as aulas, quiser dar plantão para ganhar dinheiro de alguma forma, e, sei lá, estudar inglês e francês, esmalhar e fazer um monte de coisa, você não vai conseguir. Você tem que direcionar para as coisas que são mais relevantes, mais importantes. Aqui na parte do intensivo, né, que a gente está aqui no finalzinho do ano, a gente tem 2 formas de direcionar. Uma delas é direcionando basicamente para os temas que são mais incidentes. Ou seja, você estudando o que de fato vai cair. Mas também tem uma estratégia aqui que é estudar como vai cair. Estudar como devem ser feitas as questões. Porque às vezes você sabe exatamente como que é o raciocínio por trás da questão. E pode ser até que não esteja tão claro assim o conteúdo. Mas como você sabe qual que é o caminho, às vezes você acerta o gabarito, você acerta a alternativa, porque você entendeu esse segundo aspecto. Quando eu estava na faculdade, Edu, eu passei 3 anos sendo monitor de semiologia, lá na 7ª enfermaria. E muitas vezes eu via os alunos participando da prova prática e eu via eles palpando o abdômen. E às vezes eu perguntava, tá, mas você palpou o abdômen desse paciente por quê? Eles me falaram, eu palpei porque tem no algoritmo lá do abdômen, da semiologia abdominal, que eu tenho que palpar um abdômen. Tá, mas você palpou por quê? Você procurou alguma massa? Você procurou alguma dor? Alguma retração? Aí eles, não. Na verdade, eu só fiz porque tinha que fazer. Ou seja, eles sabiam o caminho, e por causa disso eles ganhavam um ponto, sem necessariamente saber todos os aspectos, todo o academicismo que tem por trás de uma palpação de abdômen. Por isso que na aula do intensivo, por exemplo, desse ano, nosso objetivo é que você faça resolução de questões com o professor. E não uma aula inteira, completamente igual que a gente tem no extensivo. Isso não faz sentido, né, Edu? Por que eu vou dar... É como se eu não estivesse direcionando. É como se eu estivesse falando, gente, olha só, tratamento da ICC é A, B, C e D. Tá, mas como? Qual que é o tipo de raciocínio que o aluno tem que ter durante a prova para acertar esse tipo de questão? É muito importante que vocês tenham esse direcionamento, não somente de conteúdo, mas também um direcionamento de forma de pensar. Barreto, isso aí, cara, é o que a gente chama de uma aula teórico-prática. Eu cheguei a dar esse exemplo em outra live que a gente fez para os nossos alunos, mas imagina que você quer aprender a intubar. Você quer se tornar um grande intubador, você não quer mais ter problema nenhum ao fazer a intubação de um paciente. Qual que é a melhor maneira de você aprender isso? A melhor maneira é você praticando. Então é você, por exemplo, sendo R1 de anestesiologia. Eu garanto que o R1 de anestésio, ao final do R1, ele vai aprender a intubar muito bem. Porque todos os dias ele está fazendo aquilo, ele está praticando. Ele, de preferência, ele tem lá um preceptor, ele tem o professor dele, o preceptor da residência está do lado dele ajudando no início, depois ele já está fazendo sozinho. Então ele está tendo um grande volume de prática em cima disso. Essa é a melhor maneira. Agora imagina que você não tem essa possibilidade. Você não é um residente de anestésio. Qual que é a segunda melhor maneira? Será que é você lendo um manual de intubação? Será que é você assistindo uma aula de um professor explicando como é a intubação? Na minha opinião, não. Na minha opinião, a segunda melhor maneira de você aprender a intubar é você estando do lado do seu professor, do lado do seu preceptor, à beira do leito, vendo ele intubar e, de preferência, ele explicando o que ele está fazendo.
explicando qual é o procedimento que ele está fazendo em cada momento, quais são as dificuldades que podem acontecer em cada momento, quais são as pegadinhas que podem acontecer durante o procedimento a cada momento. Essa é a segunda melhor maneira sem ser a prática. E é isso que a gente quer trazer no nosso curso intensivo na residência médica. A gente acha que a melhor maneira das pessoas evoluírem nas questões e nas provas é elas fazendo questões e provas o tempo todo. Então, fazer muita questão, fazer muita prova, corrigir o erro, ver os erros que acontecem. E a segunda melhor maneira é vendo alguém fazer, vendo o seu preceptor, no caso o seu professor, o seu mentor, fazendo as questões. E ele vai te dar qual que é o modelo mental que ele usa para resolver as questões. Ele vai mostrar quais são as pegadinhas que aparecem nesse tipo de questão. Ele vai mostrar o que a banca está perguntando, qual que é a cabeça da banca. Então é mais ou menos como se você estivesse à beira do leito com aquele professor que inclusive é raro, né? Infelizmente nas faculdades eles são raros. Você tem que dar sorte de cair ali na enfermaria certa, com o preceptor certo, ele vai te ajudar a fazer aquilo, ele vai te ensinar a fazer aquilo. É a mesma coisa aí na prova de residência. A nossa ideia é os alunos verem o professor fazendo as questões, entendendo quais são os desafios. Inclusive, no caso do intensivo, essas aulas vão ser ao vivo, né? Elas vão ficar gravadas, mas elas são ao vivo com a possibilidade de interação. Então, essa é, na nossa visão, a melhor teoria é a teoria que se aproxima da prática. E isso que a gente vai tentar trazer, esse conceito que a gente vai tentar trazer para o intensivo. É legal que você comentou sobre as aulas do intensivo, eu acho que a gente não chamou o pessoal ainda, mas quem tiver interesse, vai lá na bio do nosso Instagram e se inscreve na Masterclass que a gente vai fazer no dia 12 às 8 horas. Também vai ser uma aula ao vivo, explicando exatamente o que você precisa fazer objetivamente, bem claro, né? bem evidente, para que você consiga aumentar a sua nota de 10 a 25 pontos em 100 dias. E no final a gente vai abrir a chance de vocês se inscreverem, para quem quiser, no intensivo da JJ. Só uma coisinha, o Maicon deu um relato aqui que eu achei bem interessante, que ele junta vários aspectos da sua preparação. Maicon Tavares diz o seguinte: tenho pânico em fazer questão que não sei o conteúdo. É um desafio, hein? Mas no fim eu percebi que vale mais a pena mesmo estudar de acordo com o que está pedindo na questão do que estudar tudo. Ou seja, direcionamento. O Maicon aí, nesse pequeno trecho, ele falou sobre a dificuldade, né, psicologia humana de lidar com o erro. Ele falou sobre a necessidade de você utilizar o efeito teste, que de fato é o mais relevante, e também o uso da questão para que você saiba como direcionar o seu estudo. Talvez esse seja um ótimo resumo aqui do que você precisa fazer no seu intensivo. Mas... e aí, duas dicas aí para o Maicon tentar diminuir esse pânico, diminuir essa trava. Em primeiro lugar, Maicon, pensa que o seu erro durante a preparação de prova, ele não vai afetar ninguém. Então, se você está lá tentando entubar um paciente e você erra, você pode causar um grande problema. Você pode realmente causar um problema catastrófico. Então, nesse caso, o erro ele é muito grave. No caso da prova de residência, você fazendo questões na sua casa, o seu erro não vai afetar ninguém, não vai afetar absolutamente nada. Então, quando a gente entende isso, a gente se tranquiliza. A gente pensa, pô, cara, eu vou errar, é chato errar, mas ninguém está vendo. Inclusive, esse erro não é exposto, né? Ninguém está vendo que você errou aquela questão, entre aspas, ridícula sobre determinado assunto. Ninguém está vendo os seus erros, ninguém está te julgando por causa disso e ninguém vai ser prejudicado por conta disso. Então, esse é o primeiro aspecto que facilita a gente a sair da teoria para ir em direção ao erro. Quando a gente vai em direção às questões, inclusive, a gente está indo deliberadamente em direção ao erro. Porque é o erro que vai mostrar o conteúdo que a gente não sabe. É o erro que vai fazer com que a gente evolua. Então, o primeiro aspecto é esse, o seu erro não vai afetar nada. O segundo aspecto é você entender e realmente cair a ficha que você não vai dominar a medicina inteira. A partir do momento que cair essa ficha, você vai entender que não tem como você aprender o conteúdo para depois ir para as questões. Você vai aprender parte do conteúdo, você vai aprender uma parcela do conteúdo. Mas quando chegar na hora das questões, e nas questões pode cair coisa da medicina inteira, inevitavelmente você vai se deparar com várias questões de conteúdo que você não sabe. Por melhor que seja a sua preparação, você pode estudar 10 anos seguidos de medicina, ainda assim você vai chegar lá na hora da prova e você vai se deparar com questões de conteúdo que você não sabe, às vezes de conteúdo que você estudou, mas que a banca complicou a questão. Então ela colocou lá aquela questão meio com divergência de literatura, aquela questão meio polêmica. Então você não vai saber tudo.
vai ter lá um grupo de questões que você não faz a menor ideia. E quando você aprende a lidar com isso, mentalmente, psicologicamente, você se abre mais às questões, se abre mais às provas e acaba tendo resultados muito acima da média. E aí, só como dica, dá uma olhada nos vídeos que eu fiz com os nossos ex-alunos que tiveram grandes resultados. Todos eles, eu digo isso, todos eles faziam a revisão inteligente quase todos os dias na JJ. E a revisão inteligente nada mais é do que questões e flashcards. Então, essa é uma característica comum a todo mundo que tem grandes resultados. Não tem como você ter grande resultado. Não tem como você se tornar um excelente fazedor de prova de residência sem treinar muita prova de residência, da mesma forma que não tem como você se tornar um grande intubador, um grande médico que faz o procedimento de intubação sem você praticar muito intubação. É a mesma coisa. E também não tem como você se tornar fluente na língua inglesa sem você praticar muito inglês. Então, cara, não tem como. Isso vale para qualquer coisa da sua vida, inclusive para a prova de residência. Agora, Edu, a gente falou bastante sobre quais são as suas características de um intensivo bom e do que de fato, um intensivo... Como é que... Na verdade, quais são as características de um intensivo bom e quais são as características de um intensivo que mais te atrapalha do que te ajuda. Mas ainda existe a dúvida de se eu, candidato a escolher a minha residência médica no final do ano, preciso de um intensivo ou não. Então, como que deve ser feita essa decisão? O que eu olho para dentro de mim? Quais são as características que eu vejo e falo, cara, de fato, eu vou me beneficiar de um intensivo ou não, na verdade, eu vou só gastar dinheiro. Cara, normalmente, a gente falou isso inclusive com os nossos alunos, eu vejo dois perfis de pessoas que devem se inscrever no intensivo, de preferência no intensivo da JJ, que segue tudo isso que a gente está falando, mas que poderiam ser beneficiadas por um bom estudo intensivo. O primeiro lugar é aquela pessoa que estudou muito mal até agora. Então, aquela pessoa que não estudou nos primeiros 6 meses, aquela pessoa que deu nota 1. Eu esqueci agora o nome da pessoa aí no chat que deu a nota 1. Se ela ainda estiver ao vivo, ela pode até dizer quem é aí para ajudar a gente. Mas essa pessoa que deu nota 1, que não estudou nada, ela com certeza vai ser beneficiada por um bom intensivo. Porque ela vai sair do zero e ela vai conseguir ter uma grande evolução daqui até o final do ano, se ela tiver uma boa regularidade dentro de uma boa metodologia de intensivo. Então, com certeza, quem estudou muito mal pode e deve ser beneficiado fazendo intensivo. Por outro lado, a gente tem uma galera aqui que deu nota 5 e nota 4. Então, são as pessoas que estão tendo um bom ritmo de estudo. Nesse caso, se a pessoa está tendo um bom ritmo de estudo, ela deve se preocupar em fazer um intensivo se ela quiser elevar ainda mais o ritmo de estudo dela. Então, imagina que eu estou estudando 10 horas por semana regularmente. Se eu estou disposto, no segundo semestre, a estudar, por exemplo, 13 horas semanais, aumentar em 3 horas por semana a minha preparação, então eu quero dar um salto no ritmo de estudo. Nesse caso, vale a pena também você entrar num bom intensivo. Porque o bom intensivo, ele vai fazer com que essa energia a mais que a pessoa está disposta a gastar seja usada na direção certa. Seja usada com revisões, com direcionamento e com estudo prático. Então, essa é a ideia. Agora, se a pessoa está tendo um bom estudo, imagina a pessoa que está tendo uma ótima regularidade, mas ela não pretende elevar o ritmo de estudo dela, então imagina, cara, não tenho mais tempo, vou estudar da mesma maneira que eu já estou estudando desde o início do ano. Nesse caso, não vale a pena entrar no intensivo, porque o intensivo pode, inclusive, atrapalhar, pode desorganizar o que a pessoa está fazendo. Agora, eu sempre recomendo que as pessoas tentem elevar o ritmo na reta final. E eu digo isso porque exatamente por aquilo que a gente tinha falado. Porque a maioria dos concorrentes vai elevar o ritmo na reta final. Lembra que nós somos procrastinadores, que nós estudamos de véspera? Então, isso acontece na prova de residência. Então, vai ter uma galera, vai ter um monte de concorrentes elevando o ritmo na reta final. E é claro que nunca é bom a gente ficar para trás em ritmo de estudo. Então, eu recomendo, mesmo quem está tendo uma boa preparação até agora, que tente se reorganizar, mexer na rotina, às vezes diminuir um plantão por semana para elevar o ritmo na reta final. E aí, nesse caso, se a pessoa estiver disposta a fazer isso, com certeza um bom intensivo também pode ajudar. É importante lembrar que o problema de você não seguir essa motivação, né? Não seguir esse fluxo, essa velocidade que os seus concorrentes estão seguindo, é basicamente porque eles vão ter, em tese, a mesma motivação que você, porque todos nós temos o tal monstro do plano que aparece quando você está próximo do seu deadline,
Mas, se eles estiverem mais focados, de fato, estiverem fazendo alguma coisa um pouco mais efetiva, eles vão começar a aumentar mais rapidamente a nota que você. Em outras palavras, eles vão gerar mais motivação em cima do resultado que eles estão gerando. É porque geralmente é assim que funciona, né, Edu? Você tem motivação em primeiro lugar, em segundo é a sua ação, em terceiro é o seu resultado. E aí o próprio resultado estimula novamente que você tenha mais motivação. Pode até ser que o monstro do pânico bata na sua porta e fala, olha só, tem só mais 3, 2, 1, uma semana para a sua prova de residência. Só que quando chega lá bem próximo e você vê que a sua nota está muito distante, essa motivação começa a se transformar num negócio horrível, que é chamado de ansiedade, é chamado de estresse, é chamado de saúde mental lá no pé. Então, para desespero, às vezes. Desespero, inclusive, né? Tristeza, redução de autoestima. E aí começa um ciclo vicioso de autossabotagem. Ah, não, eu não sou tão bom. E aí no próximo ano vocês também fazem a mesma coisa. Você não começa a estudar no início do ano, porque se você começar a estudar no início do ano e chega lá no final, novamente, você não consegue, o que aparece na tua cabeça é, pô, eu estudei o ano inteiro e não consegui. De fato, eu sou horrível. E aí o que você faz? Procrastina. E aí começa a estudar só em julho. Porque, pô, se você não passar, você tem desculpa. Ah, eu estudei só esse ano, início de julho. É claro que eu não ia passar. Na verdade, isso é somente uma autossabotagem que acontece, porque a gente não consegue virar essa chave, né, do mindset humano, da psicologia humana, para que, de fato, a gente faça o que gera resultado e não o que a nossa seleção natural decidiu que era importante a gente fizesse ao longo de todos esses anos. Acho que o Felipe se falou aí, acho que, se eu não me engano, foi ele que deu a nota 1 ou nota 0 agora na preparação, não lembro. Mas ele que estava com dificuldade de ritmo de estudo. Então o Felipe já sabe, na reta final, o que ele tem que fazer. Ele tem que gastar mais tempo com prática do que com teoria. Ele tem que fazer revisões. Então nada disso de focar só no estudo teórico. E ele tem que ter um direcionamento. Se você tiver isso, Felipe, é possível você aumentar de 10 a 25 pontos nos próximos 100 dias. Isso a gente vai comprovar na segunda que vem. Todos convocados para a live de segunda que vem, uma live totalmente diferente, não é aqui no Instagram, então vocês têm que fazer a inscrição, é gratuita a inscrição, mas vocês têm que fazer lá na bio do Instagram, 8 horas da noite, eu e o Barreto, a gente vai dar uma super aula de como vocês vão aumentar de 10 a 25 pontos o resultado de vocês nos próximos 100 dias. A gente vai dar um passo a passo. No final, a gente vai abrir inscrições para o JJ Intensivo, mas o nosso compromisso, e eu estou reafirmando aqui, é ter um conteúdo de muito valor e um conteúdo transformador para qualquer pessoa, mesmo para aqueles que não se inscreverem no JJ Intensivo. É isso, Edu. Quer finalizar aí com algumas palavras, né? Um resumo do nosso episódio? Então, acho que praticamente resumi aqui nessa fala para o Felipe, mas basicamente, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, se você tem pouco tempo, e quando a gente está falando de estudo de reta final, a gente está falando de pouco tempo. Quanto menos tempo você tem, mais produtivo precisa ser o seu tempo. Isso vale para qualquer coisa na vida, vale também para a prova de residência. E no caso da produtividade de aprendizado, a gente precisa gastar mais tempo com prática do que com teoria. Então, essa é a primeira regra do aprendizado. Se você não gastar mais tempo com prática do que com teoria, você não vai aprender da maneira ideal. Se vocês duvidarem disso, pensem na intubação, pensem numa punção de venosa profunda, pensem no aprendizado de uma língua estrangeira, pensa no aprendizado de um instrumento musical, pensa no aprendizado de um jogo. Se você vai aprender xadrez, você vai gastar mais tempo com o quê? Lendo as regras do jogo, lendo as estratégias ou praticando, aplicando, usando as estratégias para apoiar a sua prática. Então, o aprendizado, ele ocorre na prática. E ele ocorre também com a repetição, que a gente chama de revisão. Então, você precisa repetir. Não adianta você jogar uma vez xadrez que você vai se tornar um grande jogador. Não adianta você entubar um paciente para dizer que agora você sabe entubar. Você precisa entubar várias vezes, você precisa jogar xadrez várias vezes, você precisa repetir. Então, a repetição, a revisão, ela é fundamental para o aprendizado. E, por fim, você precisa de um direcionamento. Especialmente se você tem pouco tempo e o seu conteúdo é gigantesco. Então, se você tivesse, se a gente estivesse falando de uma prova da faculdade, nesse caso, o conteúdo não é tão gigantesco assim. Então, imagina a sua primeira prova de imunologia. Podia ser um conteúdo ali pequeno, né? A gente achava que era muita coisa na época. Mas, na verdade, era um conteúdo pequeno. Então, você não precisava necessariamente direcionar. Você podia estudar tudo aquilo, você podia se aprofundar em tudo e tirar 10 na hora da prova.
Só que no caso da prova de residência, assim como no caso do exemplo que eu dei para o Barreto da matemática, o conteúdo é infinito. Você não tem como aprender tudo. Então, quando você percebe isso, você entende que você precisa direcionar. Então, esses são os 3 aspectos que você não pode deixar de levar em conta para ter um estudo de alta produtividade, para ter um intensivo de alta produtividade. E, por fim, a última dica. Se vocês forem comprar um curso intensivo, na verdade, isso vale para qualquer coisa que vocês forem comprar, hein? Qualquer curso que vocês forem comprar na internet. Exijam que o curso que vocês estão comprando ofereça uma garantia. Porque senão é pegadinha. Se você passa o seu cartão de crédito, você não gostou e você não recebe o seu dinheiro inteiro de volta, significa que quem está te vendendo está inseguro em relação ao produto que está vendendo. Isso é verdade. Eu, hoje em dia, não compro absolutamente nada, nenhum curso na internet que não tenha uma garantia incondicional. Porque é exatamente isso. Senão, me parece mais uma pegadinha, me parece uma armadilha. Então, essa é uma dica extra para quem vai procurar um curso intensivo. Se você for procurar, pergunta para a pessoa, qual é a garantia que eu tenho? E se eu não gostar? E não é garantia de 7 dias, não. Porque garantia de 7 dias é obrigatório por lei. Mas tem muita gente aí que mesmo existindo uma garantia de 7 dias obrigatória por lei, tem gente que não fala sobre isso. Que a pessoa não fala. Então, quem não sabe, quem não conhece o Código de Defesa do Consumidor, não sabe disso. Então, essa é a dica extra. Se for comprar um curso, intensivo, extensivo, prático, de inglês, qualquer curso na internet, exija uma garantia completa. Nada da pegadinha da taxa de matrícula, da taxa de não sei o quê, porque senão, cara, a chance de você estar caindo numa grande furada é uma chance muito alta. Exato. Só para ficar claro para vocês, aqui no JJ a gente tem uma garantia de 14 dias depois do início do curso, não de quando você compra. Ou seja, você tem 14 dias, 2 semanas para olhar tudo, como é que funciona a plataforma, aulas, professores, questões, comentários, apostilas, flashcards, mapas mentais, e aí falar, cara, gostei, não gostei, funcionou, não funcionou. E aí, é claro, a gente devolve 100% do seu dinheiro. De novo, se vocês quiserem, vocês podem fazer qualquer outro curso. O importante é que vocês escolham um que de fato vai ajudar vocês. Que vocês escolham um que vai de fato aproveitar esse momento, que é um sprint final mais importante do ano. Não deixem que vocês mesmos coloquem dinheiro ou até mesmo escolham uma opção que na verdade só vai servir para que vocês depois fiquem se auto-sabotando, diminuindo a autoestima de vocês, e vocês não vão conseguir resultado. Porque no final das contas, a gente bota a responsabilidade na gente. Quando na verdade deveria ser colocada a responsabilidade no curso que fez uma preparação inadequada para vocês. Esse é o podcast do Internato da Residência Médica. Um podcast que te ensina todas as estratégias para você interno, para você médico generalista, conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome... Esqueci de falar o nome do episódio, né? O nome do episódio foi Como Aumentar de Forma Exponencial Sua Nota para a Residência Médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo e eu espero todos vocês, pessoal, na live de segunda-feira às 8 horas da noite. Até semana que vem. Um abraço.